Ora então, muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a este nosso live. Hoje vamos tratar aqui de uma temática para falarmos um bocadinho sobre reinventar-se e mudar de carreira. É o nosso tema de hoje e eu vou começar por aquilo que eu acredito ser o princípio. Eu acredito profundamente que todo o ser humano, independentemente da distinção de género, apesar deste ser um live mais virado para a temática das mulheres, mas eu acredito profundamente que todo o ser humano tem um potencial incrível. Só que esse potencial precisa de um canal para ser manifestado. Para mim, conhecimento é poder. E eu não conheço, passo a redundância, outro canal que seja mais apropriado para manifestar, para transmitir o potencial do ser humano. Já estou a ver aqui as minhas companheiras habituais. Olá, amigas. Olá, Sónia, Patrícia, Teresa, fantástico. Daqui a bocadinho temos o nosso momento habitual. Este não substitui o outro, mas hoje, efetivamente, estamos aqui a dar conta de uma temática que eu considero séria e importante, porque, apesar de eu ter esta profunda convicção de que todo o ser humano tem muito potencial, que tem um potencial incrível, a verdade é que eu vivi a maior parte da minha vida sem saber o que é que eu queria fazer com a minha vida profissional, ou seja, o que é que eu queria ser quando fosse grande. E isso trazia-me alguma mágoa e alguma angústia, porque quando nós entramos nestas temáticas, seja em pensamento, seja em discussão, em debate, e começamos a falar de carreira, de missão de vida, de propósito, de formação profissional, de escolher a nossa via profissional, há aqui vários conceitos que normalmente vêm à baila, seja o talento natural, a capacidade para nós aprendermos novas competências, paixão, missão. E no meu caso em particular, eu sempre fui uma pessoa que, com alguma facilidade, sempre aprendi e desempenhei competências novas, mas não me considerava suficientemente boa, naquele sentido de boa, de me destacar em competência nenhuma. E isso deixava-me alguma angústia porque eu sentia que não tinha uma missão na vida, não tinha um propósito de vida, e então era muito difícil eu ter uma profissão que realmente me preenchesse. E quem conhece a minha história sabe que eu primeiro fui empregada por conta de outrem, depois montei um negócio na área da comida para fora, depois mudei o meu negócio para os eventos, montei o meu próprio espaço para festas, especializei-me em decoração de festas para crianças. Eram tudo coisas que eu gostava de fazer, mas que não me preenchiam. E eu acredito que, pelas mais diversas razões, quando nós estamos a falar de carreira, de encontrar uma missão na vida, de ganhar a vida com propósito, este é um tema que pode trazer aqui algum desconforto e se calhar algumas pessoas que também não se sentem insatisfeitas, umas porque têm realmente uma paixão na vida, mas não conseguem concretizá-la do ponto de vista financeiro, outras porque andam perdidas como eu e não sabem aquilo que querem, não sabem ou acham que não sabem quem são e portanto não sabem bem qual é o rumo a tomar, e a sensação que eu tenho ao fim de 39 anos de existência é que quando nós começamos a pensar nesta temática, nós temos que fazer um esforço para lutar contra o óbvio. Porque aquilo que é óbvio, raramente, de facto, é, pelo menos neste tema de ganhar a vida e de nos sentirmos realizadas profissionalmente. Só que a verdade é que quando nós vamos começar a traçar este caminho, temos que começar por algum lado. E eu hoje comecei aqui por este live a pensar em quê? Pensar em pessoas que estão insatisfeitas com a sua profissão, ou porque não gostam daquilo que fazem, ou porque acham que não ganham o suficiente. Pessoas que atualmente até não estão a trabalhar e estão num sentido de missão, de descoberta de quem são e do que querem ser quando forem grandes. Pessoas que, ao longo dos últimos meses, e face a esta situação que nós estamos a viver, de confinamento e de pandemia, compreenderam que, se calhar, o seu caminho
não tem necessariamente que ser aquele que estão a percorrer neste momento, e portanto precisamente eu criei esta temática hoje aqui neste nosso segundo episódio do SOS Empreendedorismo Feminino Online, para nós abordarmos aqui todos estes temas. Eu estou a ver que nós temos aqui muita gente em sala a assistir ao live, e eu gostava que me colocassem aí nos comentários. Já sabem que eu se calhar não vou conseguir ver todos os comentários agora em direto e em simultâneo, porque estou a transmitir aqui em várias frentes, no meu perfil, na minha página, num grupo de trabalho, no YouTube, enfim, isto hoje está o circo montado, mas coloquem aí se de facto vocês se identificam com este tema, ou se são pessoas que já estão resolvidas do ponto de vista profissional, que estão completamente satisfeitas com as vossas escolhas, que encontraram a vossa missão e o vosso propósito de vida, ou se de facto é uma temática que vos faz sentido refletir um bocadinho comigo. Este era o primeiro tópico que eu queria trazer aqui hoje para a discussão. Sem dúvida nenhuma que todos nós temos um potencial incrível, e que eu creio que o maior obstáculo é saber como manifestar esse potencial. Para mim, a resposta a isto, apesar de parecer uma resposta muito teórica e muito filosófica, mas mais à frente eu já vou concretizar, a forma de nós concretizarmos, de manifestarmos o nosso potencial é através do conhecimento. Aquela história do talento natural, de talento inato, de nascer para ser isto, eu acho que não é bem assim. Há aqui sempre uma componente de esforço, de ação, e também uma componente de aprendizagem, porque nos dias que correm, nós não podemos ficar parados. Mesmo uma pessoa que seja fantástica em determinada área, em determinada competência, tem que estar sempre a aprender e sempre a desenvolver-se. E uma pessoa que, tal como eu, durante muito tempo, procura a sua missão de vida, ou procura dar... Às vezes nós até já encontramos um caminho, mas há algo ali que não nos satisfaz totalmente. Eu tenho a profunda convicção de que essa transformação faz-se através do conhecimento. Primeiro temos que partir de um conhecimento de nós próprios, e eu aqui, ao longo desta live, vou-vos dar aqui algumas ferramentas, alguns exercícios muito específicos e muito concretos para vocês poderem levar a cabo e começar, porque isto não é um processo que tenha um princípio e um fim aqui num curto espaço de tempo. Portanto, começar a refletir sobre estes temas e talvez começar a ver alguma luz ao fundo do túnel. Está-me aqui a dizer, a Carla, identifica as condições de vida alteram a nossa forma de ver o trabalho. Sem dúvida nenhuma, Carla. E acredito que muita gente ao longo destes últimos meses pensa exatamente como tu. A Ana diz, eu identifico-me e preciso de reflexão. A Diana diz que sim, é um tema que me interessa muito. A Ana Bárbara, outra Bárbara, identifico-me completamente. E, portanto, ainda bem que estamos aqui em casa e que estamos todas na mesma página, e eu fico feliz por trazer aqui um tema que, de facto, seja importante para vocês. Mas... agora que nós já fechamos aqui esta primeira aba do nosso live, e que eu creio que ninguém tem dúvida que o potencial tem o ser humano, peço desculpa, tem um potencial incrível, e portanto qualquer uma de nós, qualquer das pessoas que está a assistir este live, tem um potencial incrível também, mas é importante, e pegando naquilo que eu estava a dizer anteriormente, nós termos a consciência que este processo de nós descobrirmos quem somos e depois transformarmos isso numa forma de ganhar a vida, numa carreira, é um processo que tem a sua parte de teórica, mas que também tem a sua parte de prática. E o que a experiência me ensinou, foi um ensinamento que eu retive com alguma surpresa, é que a conclusão daquilo que nós somos e daquilo que nós queremos ser não nos vai chegar por intervenção do Espírito Santo, ou ao cair das estrelas, ou um dia sonhamos e acordamos com a certeza de que aquela é a nossa missão de vida. Não quer dizer que isso não possa acontecer em alguns casos, mas serão casos muito, muito raros. A nossa missão
vai ser encontrada na prática. Quando nós arriscamos, começamos a colocar em prática algumas ideias, algumas intuições e deixamos que a vida faça das suas e nos leve por alguns becos, por algumas ruelas pelas quais nós não estávamos à espera de entrar, e aí sim, na prática, e quando começamos a sentir um preenchimento, uma felicidade em algumas tarefas que fazemos no dia-a-dia e que não estávamos à espera, aí sim eu considero que nós encontramos a missão. Tendo sempre como certeza de que não há nenhuma profissão perfeita. E seja lá qual for a nossa escolha, por mais apaixonados que nós estejamos por aquilo que fazemos, por maior que seja a nossa motivação, o nosso propósito de vida, vão sempre haver tarefas que nós não gostamos de executar. Vão sempre haver tarefas que são necessárias ao cumprimento de determinado objetivo, relativamente a um fim maior, mas que nós preferíamos dormir mais um bocadinho em vez de ir fazê-las. Ou preferíamos ficar a ler um livro, ou preferíamos ver uma série na Netflix, e isto vai ser sempre assim. Não existe nenhuma profissão que seja perfeita, não existe ninguém que adore executar 100% das tarefas que a sua profissão pede. E depois vou fechar aqui este primeiro tema aqui com uma frase que eu gosto muito e com a qual me identifico tremendamente, e queria também ver aí os vossos comentários, que é, talvez esta seja uma tradução manhosa, mas eu creio que vocês vão, porque é minha, não é manhosa, porque fui eu, a frase é em inglês e eu traduzia, e não sei se foi a tradução mais brilhante, mas eu creio que vocês vão apanhar aqui o sentido daquilo que eu quero dizer, que é a nossa luz e não a nossa escuridão que mais nos assusta. Ou seja, eu diria que uma grande percentagem dos casos de fracasso, e vamos nichar aqui para a vida profissional, não têm a ver com o medo, que parece aquele mais óbvio, e eu ao princípio dizia que temos que lutar contra o óbvio, não é? Não é o medo de falhar que nos bloqueia na maior parte das vezes. O maior bloqueio que o ser humano tem, não só a nível profissional, mas a nível emocional, a nível artístico, a nível intelectual e por aí fora, é o confrontar-se olhos nos olhos com o seu potencial, com a concretização do seu potencial e com o sucesso. A maior parte de nós pode não ter consciência disto, pode ainda não ter um refinamento mental o suficiente que permita compreender aquilo que eu estou a dizer, mas o boicote, o auto-boicote é precisamente o maior inimigo da concretização pessoal de um ser humano, homem ou mulher. E isto acontece por uma razão muito, muito simples. Como é que isto se manifesta? Manifesta-se em tantas vezes que nós observamos pessoas que estão no caminho do sucesso e percebemos que se elas virassem a esquina iriam ter recompensas estrondosas, mas desistem. Mesmo antes da recompensa que estava ao virar a esquina. Manifesta-se quando existem determinadas tarefas, determinadas atividades que nós temos que fazer e que evitamos fazê-las, não é? Procrastinamos. E isto acontece porquê? Não é sequer uma razão de ordem psicológica ou emocional. Nós boicotamos-nos e auto-boicotamos-nos essencialmente por razões de ordem fisiológica. Tem a ver com o facto de nós sermos animais e de o nosso cérebro ter determinado tipo de programação. O nosso cérebro, quando o ser humano foi concebido, como aliás o cérebro da maior parte da espécie animal, tem um instinto primário, que é o mais forte de todos, que é o instinto da sobrevivência. E nós estamos programados para recuar perante tudo aquilo que nos desafia, perante tudo aquilo que é novo, perante tudo aquilo que nós não conhecemos. Precisamente porquê? Porque o medo é uma das ferramentas principais da sobrevivência da espécie humana. Se nós não tivéssemos medo,
já não existíamos. E quando nós estamos aqui numa conversa em que estamos a falar de potencial humano, estamos a falar da pessoa conseguir ter aqui alguns mecanismos para se começar a reinventar e depois dar o salto e mudar a sua carreira, nós temos que trazer sempre isto aqui à colação, porque vocês vão se confrontar com este auto-boicote, provavelmente vão se confrontar com este auto-boicote simplesmente a fazer estes pequenos exercícios que eu vou aqui sugerir, mas isso ainda vai surgir de uma forma mais marcada quando nós começarmos com vontade de pôr em prática as conclusões a que chegamos, não é? Quando a dada altura tivermos aquela intuição que se calhar depois deste raciocínio o meu caminho é por aqui. E quando formos implementar, o nosso cérebro vai começar a mandar mensagens de protelamento. E eu não queria deixar de vos deixar aqui este aviso, esta chamada de atenção, porque este foi um dos conceitos mais importantes que eu aprendi nos últimos tempos, e é um conceito que, se muitas vezes não me ajuda a evitar esse protelamento, pelo menos ajuda-me a identificá-lo, a compreendê-lo e dali a um tempo tentar fazer melhor. E então é isto. Aqui, neste primeiro tema da nossa live, neste primeiro tópico respeitante a reinventar-se e mudar de carreira, nós abordámos aqui a temática do potencial humano, que da minha perspectiva é praticamente ilimitado. Mas agora, e face a esta nova forma de estar e de viver que nós estamos a encarar nos últimos tempos, eu sou obrigada aqui também a trazer para a nossa conversa outro tipo de potencial, que é o potencial digital. Quando nós estamos nos dias de hoje, portanto, que hoje é dia 30 de outubro, dia 30 de setembro, eu e as datas, falo-me aqui a Carla Simões para me orientar a vida, no dia 30 de setembro de 2020, quando nós pensamos em reinventarmos, em começar a conhecer-nos melhor com o objetivo de encontrar a nossa paixão, o nosso propósito de vida e mudar de carreira, nós temos obrigatoriamente que trazer aqui para este live um tópico que é o tópico do potencial digital. Eu tenho muita dificuldade em compreender uma ideia de negócio hoje que não passe por alguma concretização, por alguma manifestação que não tenha como pano de fundo, se não 100% do mundo digital, pelo menos uma parte. E neste processo de reinvenção, nos exercícios que nós vamos fazer já de seguida, eu queria que vocês tivessem esta imagem, este potencial do mundo digital, lá no pano de fundo dos vossos pensamentos, de forma a que possam começar a tentar orientar as vossas ideias, pensando um pouco em utilizar a internet, em utilizar as redes sociais, porque acho que isto já nem é discussão, não é? Já nem é discussão. O mundo digital hoje em dia é um mundo muito real, mas para não ficar aqui nenhuma dúvida, eu vou-vos mostrar aqui estas estatísticas que encontrei na internet. Vocês estão a ver aqui o meu ecrã, que dizem 10 estatísticas das redes sociais mais usadas em 2020. Portanto, são estatísticas bastante recentes. E vamos ver aqui. Nós temos diariamente 3,2 bilhões de pessoas que usam uma rede social ao mesmo tempo. Nós estamos a falar de 42% da população mundial. O que me parece a mim que isto significa é que quem não tem presença na internet não existe atualmente. E como em terra de cegos, quem tem um olho é rei, quem tem competências a nível de marketing digital e, portanto, sabe utilizar esta presença
presença cibernáutica de forma estratégica, consciente, consequente, logicamente que vai estar um passo à frente dos demais. Depois temos que, tarantarã, a rede social mais usada no mundo continua a ser o Facebook, indiscutivelmente. Eu tenho muitas pessoas que me questionam isso, que discutem que não é. Sem dúvida nenhuma que nestes últimos 3 anos de atividade, e já era assim no negócio das festas, é o Facebook que me traz mais resultados. Eu tenho esta experiência na prática, mas as estatísticas também não enganam ninguém. Portanto, nós temos, quando descobrimos a nossa missão, quando damos um rumo à nossa vida, temos que começar imediatamente em ter uma presença estratégica no Facebook. Depois, quem são as pessoas que utilizam as redes sociais? 48% de baby boomers, 75% geração X, 90,4% os millennials. Millennials são precisamente aquelas pessoas da minha geração, pessoas que nasceram de 81 para a frente e, portanto, quando nós estamos a falar de pessoas na casa dos 40, 35, o mundo é a internet já e vai continuar a ser cada vez mais. Em média, as pessoas passam 2 horas e 22 minutos nas redes sociais. Em média. Incrível, não é? E nós podemos levar isto para o lado negativo, podemos levar para o lado positivo, podemos mais para a frente fazer aqui um episódio do SOS Empreendedorismo Feminino sobre rentabilização do tempo que nós passamos nas redes sociais. Eu digo-vos, esta é a minha vida profissionalmente e 2 horas e 22 minutos utilizados estrategicamente nas redes sociais dão para muita, muita, muita coisa. O problema é que a maior parte de nós, como não tem competências que vêm onde? De conhecimento, voltamos outra vez à temática inicial do conhecimento, não sabe como rentabilizar este tempo, mas ele é altamente rentabilizável, eu vos garanto. Depois temos também que 73% das marcas e empresas entrevistadas afirmaram que as experiências com marketing nas redes sociais foram positivas ou muito positivas, ou seja, as empresas cada vez mais estão presentes nas redes sociais e não há outra alternativa. Os clientes estão presentes nas redes sociais, 54% é o percentual de pessoas que usam as redes sociais para procurar por produtos. Portanto, em vez de eu preciso de um fato de banho, e preciso mesmo, estou a precisar de comprar um fato de banho para a hidroginástica, estou a precisar disso já há uma semana e ainda não fui comprar. E se calhar é mais simples, agora quando eu terminar aqui esta live, sentar-me aqui um bocadinho no sofá a beber um copo de água e com 3 cliques encomendo um fato de banho na Decathlon. Porque daqui até eu ter tempo para ir à Decathlon, ter essa disponibilidade, ter essa predisposição, vai levar algum tempo. Claro que nós temos ainda uma geração que tem alguma dificuldade nas redes sociais, que tem alguma dificuldade em aceitar fazer compras online, mas cada vez mais esta é uma realidade incontornável. Depois temos que 71% dos clientes que tiveram uma boa experiência de compra nas redes sociais afirmaram que recomendariam a marca aos seus amigos e familiares. Eu não sei se tenho pessoas da minha equipa a assistir a este live ou não, mas se tiver, por favor, tomem nota disto. Isto é uma informação valiosíssima. Depois temos também aqui muito marcado, através de dados estatísticas, que um influenciador nas redes sociais é determinante para a tomada de decisão de compra feita online. E tomem nota de uma coisa, um influenciador, hoje em dia, não é aquilo que nós considerávamos um influenciador aqui há 2, 3 anos atrás. Os influenciadores de hoje, os mais poderosos, são pessoas comuns
que entregam valor à sua audiência porque são reconhecidos como autoridade em determinado assunto ou determinada temática, está bem? E quando eu falo de determinado assunto ou determinada temática, eu estou a falar de assuntos que nós podemos considerar pequenininhos, como, por exemplo, pode haver um influenciador muito poderoso dentro da sua área de atividade, dentro do seu nicho, que seja especialista em caminho de Santiago, como fazer o caminho de Santiago, quais são os melhores ténis para usar no caminho de Santiago. Pode ser outro influenciador, e estou-me aqui a lembrar de um, que seja muito forte na área da permacultura, que não sei se sabem o que é, mas depois pesquisem, que é uma temática muito interessante. E por aí vai, ou seja, temas altamente específicos, e quase todos nós somos bons e temos vontade de ser ainda melhores num tema específico, e esses temas específicos podem nos dar uma alavancagem incrível nas redes sociais. Nós temos é que saber como o fazer. Depois temos aqui uma estatística muito interessante sobre os stories do Instagram. Em janeiro de 2019, o número de usuários ativos no Instagram Stories atingiu a marca dos 500 milhões. Eu sigo vários especialistas em marketing digital que dizem que os stories são atualmente a melhor ferramenta de promoção e de venda online. E depois dizer que a maior parte das pessoas acede à internet através dos seus dispositivos móveis. Mas só voltar aqui atrás à questão dos stories e de ser uma das maiores ferramentas de promoção e de venda online, porque se calhar perguntam vocês, mas Bárbara, porquê que tu me estás a falar de promoção e de venda se nós estamos aqui num live em que o objetivo, a temática é reinventar-se e mudar de carreira? Porque quando nós estamos a falar de reinventar-se e mudar de carreira, eu creio que 75%, 80% das pessoas que percorrem este caminho se reinventam e constroem a sua própria carreira, desbravam o seu próprio caminho no mundo profissional, acabam por montar o seu próprio negócio. Acabam por se tornar empreendedores ou empreendedoras, para estar aqui de acordo com o nosso público de hoje. E há aqui alguns conceitos que nós vamos rever e passar por eles nos vários episódios deste Live 112 SOS Empreendedorismo Feminino. E eu hoje não vou aqui aprofundar isto muito, mas é importante nós termos consciência disto, que quando nós pensamos que a solução é montarmos o nosso próprio negócio, seja lá do que ele for, pode ser de serviços, de produtos, enfim, pode ser de, enfim, a imaginação é o limite. Mas quando nós começamos a dar o primeiro passo nesse caminho, nós temos que entender que uma grande componente do nosso negócio implica promover, fazer marketing e vender. Porque nós vivemos numa sociedade capitalista e, em última instância, nós estamos aqui a falar de construir uma fonte de rendimento que nos preencha, que nos deixe satisfeitas. Mas uma fonte de rendimento tem que existir, não é? Pelo menos na maior parte dos casos, no meu caso tem que existir, porque senão nós não estávamos a falar de mudar de carreira, estávamos a fazer um live sobre voluntariado. E porquê que eu friso isto aqui? Porque eu falo todos os dias com muitas pessoas a propósito da minha profissão e eu identifico em muitas pessoas que até têm vontade de ter um negócio próprio, que encontram um obstáculo na palavra venda. Eu não quero vender. Todos nós, mesmo aquelas pessoas que trabalham por conta de outrem, estamos inseridos num canal de venda e de distribuição. Ou seja, se não estamos a trocar os nossos serviços e os nossos produtos por dinheiro, no caso dos empreendedores, dos empresários, estamos a trocar o nosso tempo por dinheiro. Portanto, nós temos também que nos vender à nossa entidade patronal. E isto é aqui um princípio que é importante para quem vai começar a seguir este caminho
de se reinventar, resolver esta questão primeiro na sua cabeça, porque não vamos encontrar a nossa profissão de sonho e depois desistir dela porque achamos que não somos vendedores. Não vamos fazer isto pela simples razão de que vendedores somos todos. Isto é um facto incontornável para quem vive na sociedade atual, a não ser que viva fora da rede. Bem, se vive fora da rede, lá embaixo em Algesur, na curva de um rio, toma banho no rio, tem a sua horta, tudo bem. Os restantes têm que começar a integrar toda esta questão da venda, necessariamente, como fazendo parte do processo. É a parte que nos rouba mais tempo, que nos exige mais tarefas, que nos gasta mais energia. Não necessariamente, até porque quem sabe utilizar as redes sociais de uma forma estratégica muitas vezes não vende, são os clientes que lhe compram. Eu próprio não me considero também uma vendedora e, no entanto, sou empreendedora e, portanto, logicamente que também faço vendas, não é? Logicamente, necessariamente. Mas então, agora que eu creio que já vos mostrei aqui, já coloquei aí a semente na vossa cabeça da importância de vocês começarem a desbravar todo este mundo digital, as redes sociais, o mundo online e por aí fora, vamos entrar aqui diretamente em alguns exercícios que nos vão ajudar a nos reinventar. E como eu dizia há pouco, para nós nos reinventarmos, temos que começar a pôr de lado muitas vezes o óbvio, mas começar pelo princípio. E pelo princípio, o princípio neste caso somos nós, porque se nós estamos à procura de quem somos, de como é que isso se pode manifestar em termos de missão, em termos de carreira profissional, então nós vamos ter que nos autoanalisar. E eu preparei aqui um documentozinho que depois eu posso passar, basta deixarem aí nos comentários do live que querem o documento que eu faço-vos chegar por Messenger ou assim, com alguma paciência, porque quem me conhece sabe que todas estas tarefas administrativas e repetitivas eu não gosto de fazer pro telo e, portanto, vou levar aqui algum tempo a fazer chegar o documento a toda a gente, mas se quiserem este documentozinho que eu vou aqui passar, peçam-me que mais tarde ou mais cedo vão tê-lo em vosso poder e eu fiz isto aqui com todo o carinho precisamente para vocês terem um suporte, um material de apoio para concretizarem os ensinamentos desta live. E aquilo que eu sugiro, nós vamos passar aqui por 3 exercícios, aquilo que eu sugiro que vocês possam fazer é numa folha em branco, seja esta impressa, seja num caderno vosso, coloquem 2 barras e de um lado listem todas as vossas características. Por exemplo, no meu caso, mulher, 39 anos, mãe de 5, mãe de rapazes, mãe de uma rapariga, dona de casa, enfim, tudo aquilo que nós somos, ok? No meu caso, a minha profissão, networker, por aí fora. E depois, na coluna do lado, bem mais larga, que vocês literalmente vomitem todos os vossos interesses, hobbies, paixões, talentos, formação, conhecimento, o conhecimento que já têm, aquele que gostariam de ter, os vossos temas de interesse, tudo e mais alguma coisa. No meu caso em particular, este campo, este mais de metade de uma folha A4 não chega para os meus interesses todos. Isto sempre foi um obstáculo na minha vida, porque eu tanto me interesso por caminhada, como por horta, como por tricô, por scrap, por costura, por leitura, dentro das leituras por livros policiais, de romances, livros técnicos, marketing digital, network marketing, desenvolvimento pessoal, psicologia, sociologia, ou seja, nunca mais acaba. E aquilo que eu sugiro é que vocês vomitem tudo para aqui, porque o que é que vai acontecer? Vai acontecer precisamente que o vosso cérebro vai se começar a ativar e vai começar a abrir a janela, pelo menos, para o cruzamento de vários raciocínios e de várias possibilidades que no dia-a-dia estão escondidas porque a maior parte de nós não se dá a pensar sobre estes assuntos. Portanto, este será o exercício número 1. O exercício número 2, nós começamos no eu e depois vamos das paixões ao propósito.
porque nós aqui já vamos encontrar muitos temas, muitas paixões, coisas que gostamos, coisas que adoramos, coisas que gostamos assim, enfim. E depois vamos fazer o caminho das paixões ao propósito. E o que é que este exercício vai permitir? Nós vamos cruzar as nossas paixões, ou seja, aquilo que nós realmente adoramos, com os nossos talentos, com os nossos valores e com o ajudar os outros, com a nossa missão, ou seja, a missão vamos encontrar no cruzamento de tudo isto, mas temos que ter aqui uma componente de ajudar, que eu aqui esqueci-me de editar. Nós vamos cruzar estas 4 vertentes e do cruzamento de todas elas vamos começar a ver a luz ao fundo do túnel no que diz respeito à nossa paixão. Como é que nós vamos concretizar isto? Através da resposta aqui a 3 tópicos muito simples. Vamos escrever 10 a 20 coisas ou temas que nós mais amamos. Tentem escrever 20, obriguem-se a escrever 20, a ficar ali sentados na mesa até aparecerem os 20 tópicos. Depois, escrever 10 a 20 talentos que cada uma de nós tem acima da média. Se eu cozinho bem, se eu falo bem, se eu sou exímia a organizar gavetas, se eu sou uma pessoa que sou super poupada e consigo fazer compras super organizadas e super... Enfim, aquelas coisas que nós somos melhores, em que nós somos melhores do que todo o mundo, por mais insignificantes que elas pareçam. Depois, muito, muito importante, é fazer uma lista dos valores que são mais fundamentais na nossa vida. Eu aqui nem sequer vou entrar por aqui, porque os meus valores são os meus valores, os vossos são os vossos valores, mas colocar aqui os 10 que são mais importantes. E depois, por fim, dentro da temática do ajudar, que faltava ali, estava enganado ali em cima, identificar os grupos, os conjuntos de pessoas, os nichos de pessoas a que nós queremos servir ou ajudar. O nosso conhecimento, o nosso talento, os temas que nos interessam podem ser úteis a quem? No fundo, é esta a pergunta que está aqui neste ponto número 4. E depois o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar numa folha de papel em branco, num caderno, e vamos começar a vomitar as nossas ideias de negócio, as nossas ideias de carreira profissional, todos os disparates e mais alguns que nos vierem à cabeça. E a dada altura, há um que nos vai ser mais querido do que outro. Vamos imaginar, por exemplo, que uma de vocês chega aqui à conclusão que a vossa missão de vida seria ser organizadora profissional e ajudar todas as mães do mundo e arredores a terem um lar mais arrumado e organizado. O que é que vocês agora têm que fazer? Qual é que é o passo seguinte? É pegar nesta tela de modelo de negócios, que eu hoje não vou ter tempo de explicar, porque estamos aqui a ficar em cima do tempo de onde é que isto veio, mas um dia eu partilho convosco que isto é muito, muito interessante. Mas devem pegar aqui nesta tela deste modelo de negócios e começar a testar intelectualmente, filosoficamente, o vosso modelo. Vão colocar aqui qual é que é a vossa proposta de valor, portanto, ajudar todas as mães do mundo a ter um lar mais organizado, especialista em arrumação de gavetas, armários e afins, sei lá, mas até pode ser uma ideia bem interessante, e vão escrever aqui no campo da proposta de valor. Depois passam para o campo das atividades-chave e vão escrever quais são os serviços específicos que vocês prestariam. Se era uma consultoria online, teriam também a possibilidade do serviço extra de ir à casa das pessoas arrumarem vocês próprias as gavetas, se venderiam e-books, treinos online sobre como fazer, enfim, tudo colocavam aqui nas atividades-chave. Depois passavam para os recursos-chave e teriam que colocar aqui tudo aquilo que vocês teriam que ter, em que teriam que investir para levar a cabo este projeto.
Podiam ter que ter um computador, podiam ter papéis e canetas, podiam ter que investir em etiquetas, em, sei lá, enfim, seja o que for. Depois teriam que ir também para os parceiros-chave, analisando aqui todas as vertentes da vossa vida em confrontação com esta ideia de carreira, de modelo de negócios. Teriam que pensar também, aqui neste quadrado das relações dos clientes, como é que vocês iriam comunicar, interagir com os vossos clientes, qual é que seria o canal principal, através de telefone, através do WhatsApp, através de Facebook, como é que seria? Depois, os canais de entrega do serviço, como é que vocês iriam entregar o serviço? Fisicamente, pessoalmente, através da internet, e também os canais de promoção e divulgação, cá vêm as redes sociais. Depois colocar aqui especificamente quais é que seriam os vossos segmentos de mercado e, por fim, entrarem aqui numa lógica de estrutura de custos. Quanto é que vocês teriam que gastar para montar este negócio? Quais é que seriam os vossos custos mensais para poder proporcionar este serviço, seja ele qual for? E no fim, como é que iriam ganhar dinheiro? Como é que seria o preço? Que tipo iam cobrar uma avença, um serviço único, a compra de um produto, a venda de um produto, enfim. Eu acredito que estes 3 exercícios em conjunto servem aqui como ponto de partida para cada uma de vocês se começar a reinventar e começar a entrar no caminho de mudar de carreira. Para mim foi super, super, super positivo este bocadinho que passei aqui convosco neste Live 112 SOS Empreendedorismo Feminino Online. Na próxima quarta-feira cá estaremos à 1h12 da tarde e vamos falar sobre os 3 passos essenciais fundamentais para transformar a sua paixão em profissão, porque nós agora estamos aqui num âmbito filosófico, teórico, mas quando nós agarrarmos uma ideia que tenha pernas para andar, vamos ter que a concretizar e, portanto, vamos ter que saber quais são os fundamentos para eu poder concretizar essa ideia. E agora, sem mais demoras, despeço-me, porque está na hora de eu ir ter com as minhas amigas habituais do Live 157. São 1h57 e está na hora de começar o nosso outro live de empreendedoramento feminino. Minhas queridas, meus queridos, muito, muito obrigada e até à próxima quarta-feira.